É tempo de resposta. É tempo de resposta. Eu já clamei. Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada. Estamos começando mais uma semana para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e com essa semana nós cremos nos milagres do Senhor. Nós cremos nas promessas do Senhor sendo cumpridas, e nós estamos aqui todas as segundas-feiras. É um dia de nós declararmos: essa semana será uma semana de milagres. Juntos nós estamos aqui crendo. Essa será uma semana de milagres. Será que você pode começar esse devocional declarando: essa será uma semana de milagres, em nome de Jesus? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. É uma satisfação imensa ter você conosco. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração nesse dia e você possa crescer mais e mais em tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bom ter você aqui conosco. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para que no momento que estivermos ao vivo você seja alertado e participe. Os nossos canais de comunicação estão nos links abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a vocês que já fazem parte dessa família há muito tempo. Tem gente caminhando conosco há mais de 2 anos, né? Fico muito feliz, grato no Senhor, creio nas promessas, creio nos milagres do Senhor e quero desde já profetizar milagres sobre a vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado também você que sempre tem sido um abençoador desse ministério, um abençoador desse projeto. Muito obrigado. Que Deus multiplique a 100 por 1 sobre você, que o Senhor possa multiplicar, teus celeiros sejam fartos. Muito obrigado, tá bom? É por causa de vocês, da graça de Deus, que o Senhor tem nos abençoado a alcançar mais vidas. Então a você que é membro desse canal, você que é um dos abençoadores desse projeto, que o Senhor possa multiplicar sobre você mais e mais, tá bom? Lindos, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra dos céus, uma palavra abençoada, e eu quero trazer para você esse entendimento de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Tenha isso em mente, porque às vezes você começa uma semana crendo de uma forma, e às vezes o que Deus está nos mostrando é algo infinitamente maior e melhor para as nossas vidas. Tá bom? Então vamos lá, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, obrigado por esse encontro. Espírito Santo de Deus, nos guarda, Senhor. Nos revela, nos transforma, nos leva a um nível novo, nos leva a um momento novo dessa jornada. Pai, nos mostra quão maravilhoso o Senhor é, nos mostra o quão importante é caminharmos debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu entendimento. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, eu quero liberar sobre eles uma palavra, eu quero que nesse momento eles sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nos abençoa, nos livra, nos guarda debaixo dos Teus cuidados. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá, Êxodo no capítulo 3, eu quero falar com você sobre a mudança que você precisa, a mudança que você precisa. O Senhor, Ele está a todo momento te encontrando em lugares estratégicos para que você possa mudar, para que a mudança que você precisa aconteça. Êxodo no capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, nos conta a história que fala sobre a vida de Moisés em uma determinada estação, no momento em que Deus o encontrou e trouxe a mudança que ele precisava, a mudança que você precisa. Êxodo no capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não se consumia pelo fogo. Que impressionante! Pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Às vezes Deus nos muda de terreno, né? Às vezes nós estamos na mesma geografia, mas o terreno mudou. Porque Deus começa a mover a sua presença para que nós possamos crescer e receber dele o que ele tem para a estação que está surgindo diante de nós. Eu creio que nas mudanças do Senhor, eu creio que nas transformações, e nós estamos aqui por causa disso, né? Nesse crescimento diário, nesse crescimento gradativo, nesse crescimento constante, nós estamos aprendendo mais e mais de Deus todos os dias. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos entender que quando o terreno muda, nós precisamos mudar. Moisés não poderia entrar no mesmo lugar que a presença de Deus da forma que ele estava. O Senhor pode te receber da forma que você está, mas ele não vai te permitir permanecer dessa forma. Existe uma mudança necessária para as nossas vidas. Uma mudança que não apenas nos tira de uma geografia, porque muitas vezes a mudança é dentro de uma mesma geografia, mas o terreno ele começa a ser diferente, porque agora os nossos passos estão fundamentados em algo espiritual e não apenas em algo carnal, nascendo dos nossos próprios desejos. Eu quero caminhar com você em alguns pontos que me vieram pelo Espírito para que nós possamos entender de uma forma mais profunda o que Moisés estava experimentando nessa altura. E o primeiro ponto deles é: o terreno mudou, mesmo que tudo pareça igual. A transição espiritual nem sempre se manifesta visivelmente. Você pode estar no mesmo lugar, com as mesmas roupas, na mesma rotina, mas por dentro tudo muda. Há momentos em que Deus move o chão e só percebe quem tem sensibilidade para olhar por cima. A mudança começou quando você respondeu ao chamado, quando você decidiu que não poderia mais viver de qualquer jeito. Você acha que era só um dia. Você achou que era só um dia, né? Mas Deus chamou de santo. Aquele dia foi um dia santo. Aquele dia foi um dia em que o Senhor te chamou para algo novo. Eu quero que você comece a perceber as mudanças ao seu redor. E principalmente que você comece a perceber a mudança que está acontecendo dentro de você. Se você acompanha os nossos devocionais há mais tempo, você certamente deve ter mudado bastante. Mas o problema é, existe uma familiaridade que muitas vezes não nos permite perceber essas mudanças. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você tem um filho pequeno que ele começa a crescer, para nós ainda é um bebê. Mas quando aquela pessoa de fora, que passou ali 6 meses sem ver o nosso filho, quando ele vê e fala: nossa, mas o menino cresceu, hein? Ainda mais se for filho de cearense, só o tamanho da cabeça, rapaz. A numeração do capacete já mudou. É ou não é? Você olha pra criança e pensa assim: rapaz, mas cresceu, hein? A minha filha tem alguns amigos que viram ela agora, né? Depois de alguns meses. Nossa, mas eu acho que ela cresceu. Rapaz, olha só o jeito que tá. Ela cresceu. E eu olho assim pra ela: não cresceu não. Cresceu, não cresceu não, rapaz. Tô te falando que cresceu. Quando nós vamos medir, certamente cresceu. Qual é o problema disso? Qual é o X da questão? Nós estamos convivendo com ela todos os dias. E a nossa familiaridade com ela não nos permite enxergar as mudanças que ela está desenvolvendo, crescendo. Por causa que todos os dias nós estamos vendo, nós estamos familiarizados. Jesus, na sua terra natal, realizou poucos milagres porque as pessoas estavam familiarizadas com o Jesus carpinteiro. E por isso não conseguiram enxergar o Jesus Messias. O que eu quero te ensinar com isso é: às vezes você está familiarizado com as pequenas mudanças diárias e não consegue celebrar a mudança geral de uns tempos para cá, porque você não consegue estar do lado de fora de si mesmo. E aí, isso te impede de ver o quanto você melhorou. Interessante isso. Eu não sei se vocês estão aqui, mas eu sei que tem pessoas que nos assistem desde os primórdios, como diz o Thales, quando ainda era mato. O Thales, por exemplo, é alguém que, poxa, a gente conheceu, se não me falha a memória, foi no TikTok, né? Numa live, ele falou: rapaz, eu vou lá
ver esse negócio. E foi. E tá aí até hoje, é um dos nossos moderadores. E eu lembro, querido, da forma que eu falava. Eu lembro a forma que eu expressava, a profundidade que eu trazia. E quando eu olho a minha primeira live, que ainda hoje eu tenho ela guardada, quando eu vejo a minha primeira live e hoje as lives como elas estão acontecendo e todo o trajeto que veio até aqui, querido, eu cresci muito como pessoa, cresci muito ministerialmente, cresci muito como cristão, cresci muito como mentor. Mas eu só consigo perceber essa grande mudança quando eu comparo comigo mesmo em uma estação passada. E eu quero te desafiar a comparar-se consigo mesmo em estações passadas, porque isso te fará perceber o quanto você já melhorou. Talvez você ainda não entendeu, o terreno mudou e você não percebeu. Talvez você ainda não percebeu as mudanças do Senhor porque você está tão acostumado com esses pequenos fragmentos de mudanças que você não está conseguindo ver o todo. Mas você está lembrado de alguma situação anteriormente que você não teria deixado passar e hoje você deixa? Algumas palavras que não passariam despercebidas, certamente seriam devolvidas com muito mais força, mas hoje você as releva? Algumas circunstâncias que talvez você perceba que hoje não te afetam mais como afetavam antes? Você consegue perceber alguma mudança dessas? Eu quero te desafiar a olhar para o seu passado do ponto de vista do quanto você mudou. E perceba, às vezes a gente não celebra as mudanças porque a gente está muito familiarizado com elas. Cuidado com a familiaridade, porque às vezes Deus está fazendo grandes coisas ao teu redor, mas porque Ele não faz de uma vez, Ele faz aos poucos, você não consegue celebrar. Tá comigo, irmão? Anote isso. O chão não precisa tremer para Deus te reposicionar. Basta você perceber que Ele já mudou o ambiente ao seu redor. O chão não precisa tremer para Deus te reposicionar. Basta que você perceba que Ele já mudou o ambiente ao seu redor. Entenda isso. Às vezes as coisas estão mudando e você precisa perceber essas pequenas mudanças que ao final fazem toda a diferença. Ponto 2. Você não é mais quem era, e isso é um sinal de crescimento. Você não é mais quem era, e isso é sinal de crescimento. Moisés tentou se esconder, fugir da missão e justificar as suas inseguranças. Mas Deus não estava chamando um homem perfeito, estava chamando um homem disposto. Assim como Moisés, você também talvez esteja entendendo quem é entre essas duas identidades, entre o passado e o propósito, entre o que você acha de si mesmo e o que Deus está falando que você é. Talvez esse é o lugar que você está. Mas quando o chão muda, não dá mais para andar como antes. Deus não pediu perfeição, Ele pediu obediência. E eu preciso que você entenda, eu tenho dito isso e volto a dizer. Aprenda isso no seu coração, escreva isso em algum lugar. Disposição é maior do que talento. Porque nem sempre Deus usa os mais talentosos, mas Ele sempre estará disposto para levantar aqueles que se dispõem. Disposição é maior do que talento. Eu já vi pessoas muito talentosas, mas pouco dispostas. E eu já vi pessoas com um talento, mas a disposição supria todas as suas fragilidades e suas falhas. E Deus era glorificado no momento em que essas pessoas se dispuseram para realizar aquilo que o Senhor propôs a elas. Disposição é maior do que talento. Se você tiver que escolher entre disposição e talento, esteja disposto, porque nem todo mundo que é talentoso está disponível. Mas todos aqueles que estão disponíveis, dispostos diante do Senhor, serão por Ele usados. Guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. Perceba, você não é mais quem costumava ser. Moisés foi alguém levado por suas emoções. Por causa disso, saiu do Egito, estava agora durante 40 anos no deserto. Quantas coisas não devem ter passado na cabeça dele, né? Quantas coisas não devem ter passado na sua cabeça quando você falou palavras que não foram boas. Levados pela sua própria emoção, você feriu pessoas que não deveria ferir. É ou não é? E aí depois você fica trabalhando, refletindo, percebendo que as suas emoções estão sendo os seus maiores obstáculos.
e precisam ser dominadas. O chamado de Deus não depende de quem você foi, mas de quem Ele diz que você é. Porque muitas pessoas estão ali se limitando por aquilo que viveram e não estão abrindo o coração, a mente, para viverem algo novo que Deus tem, porque estão se limitando por aquilo que já experimentaram. Querido, não se limite por aquilo que você já experimentou. Permaneça fiel e firme naquilo que o Senhor disse para você hoje, sobre o que você viverá amanhã, sobre o que você irá desfrutar amanhã. Continue nessa palavra. Continue nessa palavra. Ponto 3. O novo chão exige que você tire os seus sapatos. O novo chão exige que você tire os seus sapatos. Sapatos representam tudo o que carregamos até aqui. Experiências, frustrações, estratégias humanas. Mas há um lugar onde isso não entra. A Terra Santa. Você não pode ir para o lugar novo que Deus tem para você carregando coisas velhas. Você não pode entrar no novo que Deus tem para você carregando coisas antigas. A porta é estreita e às vezes você precisa deixar coisas do lado de fora. Deus te chama para um novo nível, mas esse nível não suporta a velha versão de você. Para pisar no santo, é preciso tirar o comum. Para pisar no extraordinário, é preciso se libertar daquilo que é ordinário. Deus quer te purificar da poeira do caminho e te vestir com a glória do novo. Deus quer te purificar da poeira do caminho e te vestir com a glória do novo. Há territórios espirituais que só se pisam descalço, vulnerável, quebrantado, disponível, com o coração aberto. Existem lugares espirituais que você só consegue acessar dessa forma. De outra forma você não consegue. Por isso que tem horas que nós precisamos nos libertar dessas coisas que temos carregado há muito tempo. É mágoa, é falta de perdão, o pensamento sobre nós mesmos, padrões de pensamento, coisas que nos foram colocadas por causa da nossa criação. Tem um solo novo que você precisa pisar, mas é necessário que esses sapatos sujos da poeira do seu passado, das escolhas erradas, a poeira que muitas vezes foi resultado de traumas, é necessário que você tire isso, porque a terra que você está pisando é santa. O lugar que você está entrando é santo. Querido, se Deus está te colocando em um novo lugar, novas vestes, nova forma de pensar, nova forma de falar, exigirá de você um novo posicionamento. Ponto 4. O seu sim, hoje, ativa uma resposta para gerações. Enquanto Moisés se encontrava com Deus no deserto, havia um clamor vindo do Egito. O povo estava oprimido, mas o libertador estava sendo preparado. Deus não responde ao clamor apenas com milagres, Ele responde com pessoas. Há alguém esperando você responder ao seu chamado. Há uma geração esperançosa pelo seu sim, pelo seu posicionamento. Existem pessoas que estão sem saber que estão te esperando, mas eles estão esperando uma resposta. Estão esperando um posicionamento, estão esperando uma provisão. E o Senhor talvez tenha escolhido você para o tempo. Nesse tempo, para ser uma resposta para aqueles que estão clamando a Ele. Eu quero que em nome de Jesus, querido, você abra o seu coração. Abra o seu coração para o que Deus está fazendo, para o que Deus fará. Abra o seu coração. Diga sim ao que Deus está propondo diante de você, para que você não se perca no meio do caminho, para que você não pare diante das adversidades, para que você não estagne diante de tudo o que tem se colocado contra você, mas para que você permaneça firme na palavra que o Senhor te deu. Se Ele te deu novas vestes, se Ele te deu uma palavra, se Ele te deu um chamado, caminhe em direção ao que Ele te chamou para fazer. Pelo amor de Deus, existem pessoas que estão esperando a resposta de Deus e talvez hoje você seja a resposta que muitas pessoas estão precisando. Pelo amor de Deus, querido, se posicione de uma vez por todas. Eu sei que tem pessoas que nos assistem que já receberam palavras, mas que ainda não se posicionaram debaixo da palavra que receberam. Eu sei que tem pessoas que nos assistem que possuem um grande chamado,
O meu ministério é para resgatar vidas e ativar propósitos. O meu chamado é esse, para colocar vocês numa direção e empurrá-los de uma forma espiritual com muita força, para que vocês possam ir adiante. Outros mentores no caminho talvez apareçam para fundamentar ainda mais. Mas eu tenho algo claro na minha mente. Existem pessoas que precisam se encontrar, pessoas que precisam fundamentar, mudar a mentalidade, entender a que foram chamados. E esse foi o papel que Deus me chamou. Resgatar vidas, fundamentá-las em Cristo e deixá-las amadurecer no propósito. Essa é a minha função. E talvez tenham pessoas que vão estar comigo de passagem. Mas, querido, essa passagem vai trazer a resposta que essas pessoas precisam. Isso é clareza do que Deus me chamou a fazer. É a clareza do que Deus me chamou a realizar. E eu estou aqui para alertar você. Eu estou aqui para te ensinar sobre milagres, sobre princípios. Eu estou aqui com essa causa. Fundamentar você em Cristo e não de forma rasa. Fundamentar você na palavra. Se você não tiver clareza daquilo a que foi chamado, você não saberá para onde ir. Qualquer vento será favorável, porque a direção não importa. Então, querido, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. O seu sim ativa uma resposta para gerações. O seu sim ativa uma resposta para gerações. Moisés estava cheio de argumentos e Deus estava cheio de propósito, unção, milagres. E todas as vulnerabilidades de Moisés foram a obra-prima que Deus usou para que os milagres pudessem acontecer. Porque com Deus as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Às vezes, o argumento que você usa como uma fragilidade, como uma dificuldade, é o que Deus vai dizer: é nesse lugar que eu serei glorificado. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Quinto e último ponto, vamos lá, meu Deus, o tempo está passando muito rápido, segura aí. O terreno de Deus está te dando, o terreno que Deus está te dando é santo, mas também é estratégico. O terreno que Deus está te colocando é santo, mas também é estratégico. Deus está ativando chamados em lugares improváveis. Você não precisa estar em uma posição perfeita, precisa apenas discernir que o que está diante de você é mais do que parece. Moisés estava cuidando de ovelhas, mas Deus já via nele alguém que cuidaria de pessoas. Sua rotina pode parecer comum, mas Deus está prestes a torná-la extraordinária. O lugar da revelação é o mesmo lugar da sua obediência. Cuidado com pessoas que querem te levar para lugares que eles nunca foram. Para que Moisés pudesse liderar no deserto, o Senhor o chamou para passar 40 anos e se acostumar com o clima, se acostumar com a forma, se acostumar com o caminho. E agora, Moisés estava pronto para iniciar um propósito que já havia nascido no coração de Deus. Mas antes ele havia passado pelo deserto de forma solitária. E agora ele estava sendo chamado para libertar o povo do Egito e passar pelo mesmo deserto que um dia ele estava sozinho, mas agora como líder. E às vezes você não entende por que você está solitário em certos lugares. Quando, na verdade, o que Deus está fazendo com você é te moldando, te capacitando, te lapidando para que no mesmo lugar em que você um dia esteve de forma solitária, sendo trabalhado pelo Senhor, você possa em outra estação ser usado por Ele para liderar aqueles que passarem pelo teu caminho. Às vezes você não sabe como as coisas vão acontecer, você não sabe como as coisas vão fluir, você não sabe como as coisas vão se desenrolar, mas você sabe que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Existe um Deus que é poderoso para fazer mais. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não erra, Ele não se perde. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então confie no processo do Senhor, porque talvez você esteja se perguntando: esse solo que eu estou, esse lugar que eu estou parece solitário, eu estou aqui num deserto sozinho. Não, você não está sozinho.
Deus está te vendo, Deus está te moldando, Deus está tirando o que muitas vezes o Egito colocou em você, para que um dia você possa chegar no Egito como libertador e não como escravo. Escravo não liberta escravo. Era necessário que Moisés pudesse sair do meio de seu povo que vivia como escravo para estar vivendo como príncipe, para que ele tivesse a perspectiva de príncipe no palácio, e depois era necessário que ele estivesse no deserto para que ele entendesse e fosse tirado dele o que não era necessário. A perspectiva de príncipe não foi tirada, mas a perspectiva egoísta, perspectiva levada pelas suas emoções, foi tirada, para que quando ele se tornasse um libertador, ele pudesse ser o líder que o povo precisava. Ainda sobraram alguns resquícios. Depois você verá ao final da jornada Moisés sendo levado pelas suas emoções, enfurecido pela ingratidão do povo, pela infidelidade do povo. Agora você imagina se fosse o Moisés que foi criado no palácio e não foi trabalhado no deserto. Imagina. Moisés, diante do Senhor, intercedeu pelo povo. Pediu para que Deus tivesse misericórdia. Moisés intercedeu pelo povo para que o povo não fosse destruído pela sua ingratidão, pela sua idolatria. Moisés foi trabalhado pelo Senhor. Moisés sabe qual é o preço de caminhar no deserto em solitude. Moisés experimentou o conforto do palácio e o desafio do deserto. Isso transformou num dos maiores líderes que o povo do Senhor já viu. E eu quero que você entenda que quando o Senhor te chama para algo novo, quando o Senhor te chama para caminhar em algo novo, abra o seu coração, porque às vezes o que você está pensando que é castigo é treinamento. Às vezes o que você está pensando que é uma dificuldade é uma lapidação. Você não sabe como Deus vai te chamar. Você não sabe como Deus vai trabalhar em você. Você não sabe como Deus vai te moldar. Mas uma coisa você sabe: o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca errou. E nunca foi negligente no trato com aqueles em quem Ele escolheu. Com aqueles a quem Ele decidiu levantar. Ele nunca foi e nunca será negligente. Davi precisou ser trabalhado. José precisou ser trabalhado. Moisés precisou ser trabalhado. Todos aqueles que o Senhor escolheu foram trabalhados naquilo que lhe era necessário. Então, guarde isso no seu coração. O terreno está mudando. A mudança que você precisa está no tratamento que você está orando para Deus te livrar. Pronto. Pronto, falei. A mudança que você precisa está no tratamento que você está orando para Deus te livrar. Essa semana será uma semana de milagres, eu declaro isso sobre sua vida. Mas chegou a hora de você parar de orar para Deus te livrar de certos problemas. Mas para que Deus derrame graça, para que independente do problema que surge diante de você, você já está cheio de graça. O óleo já foi derramado sobre a tua cabeça. A unção já foi depositada em você. O Espírito do Senhor já habita em você. E agora os problemas se tornaram canais para a promoção de Deus sobre sua vida. Meu Deus do céu, querido, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus e aleluia no teu lugar. Fala com teu irmão aí, sei lá, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus. Mas faz alguma coisa, querido, pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus aí, escreve qualquer coisa no chat. Deus é bom, aleluia. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se manifesta pelo amor de Deus. Porque essa palavra é muito poderosa e libertadora. E eu quero te abençoar essa semana. Será uma semana de milagres. Será uma semana de milagres. Espírito Santo de Deus, eu declaro, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, milagres. Declaro milagres, declaro grandeza dos céus. Declaro sobre eles que algo novo está diante deles. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor não permita com que eles se percam no meio do caminho, que o Senhor não permita com que eles parem no meio do caminho, que o Senhor não permita com que venham a estagnar no meio das adversidades, mas eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa ungí-los ainda mais, transformá-los ainda mais, fazê-los crescer, fazê-los crescer, fazê-los ser transformados pela graça do Senhor.
Que eles sejam edificados pelo teu poder, transformados pelas revelações. Mais uma vez, Pai, nós declaramos, essa será uma semana de milagres. Em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos e profetizamos, essa será uma semana de milagres. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você no início dessa semana. Essa semana você testemunhará milagres. Pastor, por que toda segunda-feira tu tá falando isso? Porque toda segunda-feira nós temos um compromisso de profetizar milagres sobre a nossa semana. E nós continuaremos fazendo isso. Amém? Tá comigo, sim ou não? Querido, deixa eu te fazer um convite muito especial e agora de forma intencional. Algumas pessoas têm dito assim, pastor, eu acho o valor da jornada com propósito um pouco alto. Querido, o valor não é alto. Alto é o preço que você paga e continuará pagando por estar estagnado na mesma situação. Se você deixar de comer um hambúrguer por mês, você consegue estar na nossa comunidade. Se você deixar de comer um hambúrguer, às vezes você sai para comer um hambúrguer, para comer um negócio, às vezes não é nem saudável, você paga muito mais do que isso numa noite. Numa noite. Nós conseguimos enxugar o máximo possível, mas nós estamos falando aqui não de 3 meses, nós estamos falando aqui de 1 ano. Eu tenho dito a vocês que a transformação do Senhor, ela é gradativa. E eu dou a minha palavra, querido, que 1 ano você não será mais a mesma pessoa. 1 ano, você não será mais a mesma pessoa. Pastor, por que 1 ano? Eu não acredito em transformações em poucos dias. Eu não acredito, querido, que as pessoas mudem drasticamente em 3 dias, 3 meses. Eu acredito que a transformação vem gradativa. E você começa a ver as mudanças com o tempo. Então, caminhe conosco, dê a si essa oportunidade. Às vezes você pensa, mas não, talvez você não esteja enxergando o preço que você está pagando para permanecer no mesmo lugar é muito mais alto do que a mensalidade de estar conosco na jornada com propósito. Então, alinha a tua prioridade. Talvez o que esteja faltando para você não é recurso financeiro. Talvez o que está faltando para você é alinhamento de prioridades. O que você realmente quer para sua vida. Tá bom? E deixo aqui meu convite. Participe da nossa jornada com propósito. Nós já temos mais de 200 encontros já gravados para que você entre e assista. E eu te garanto que você não vai encontrar plataforma nenhuma com tantos ensinamentos e tantos encontros. Você não vai encontrar, querido. Nós estamos aqui há mais de 1 ano de comunidade, completamos, graças a Deus. Só em 1 ano tivemos aproximadamente 144 encontros. 144. Nós já estamos chegando a 200 encontros ao vivo em sala fechada. 200. Querido, não é sobre valores financeiros, é sobre prioridade de vida. Alinha a tua prioridade, participa conosco dessa jornada. Eu quero muito caminhar com você nesse 1 ano que certamente mudará a sua vida, tá bom? Beijo no seu coração, uma ótima semana e a gente se vê. Tchau, lindos! Se você está nos assistindo, esqueci de comentar, do YouTube o link está na descrição do vídeo. Se está nos assistindo do Instagram, digita jornada e eu vou te enviar o link no teu direct. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link e você consegue garantir a tua participação lá, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos! Forte abraço!